Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre: será que reformas de bonecas têm futuro? Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reformas de bonecas. Então, assim, é uma pergunta muito abrangente, vamos destrinchar essa pergunta. Então, primeiro, depende de quem? Quem é o cabeça dessa decisão? Quem é que vai fazer com que isso realmente tenha um futuro? Porque a gente só tem duas perspectivas, ou que vai dar certo, ou seja, tem futuro, ou que não vai dar certo. E quem é a pessoa que se comprometeu, que vai fazer planejamento, que vai ser um empreendedor? Sou eu. Então, eu, ou você, ou a pessoa que decidiu é quem vai ter e buscar os elementos para que isso realmente tenha futuro. Segunda coisa, depende de quê? Então, se a pessoa está decidida, ela precisa de elementos e recursos para isso. Eu gosto muito de fazer uma analogia de que todo esse trajeto é realmente como se fosse um caminho e que ele leva a duas portas, ou a porta do sucesso ou a porta do fracasso. Só que essa porta não é permanente, ela é como se fosse um portal para continuar o caminho, para uma outra fase desse caminho. Não que a gente vá deixar para trás aquilo que já aprendeu, mas sim vai reforçar aquilo que aprendeu no caminho, vendo as coisas difíceis e aquelas que a gente conseguiu ultrapassar e usar novamente, porque a cada vez que a gente passou por cima de uma pedrinha, certamente vem uma maior, mas eu tenho respaldo para isso, né? Então a gente vai aprendendo e a gente vai começando a ver flores no caminho e também a gente vai deixando umas sementinhas aí por esse caminho, porque às vezes a gente tem que voltar. E se a gente passar pela porta que é do fracasso, ela não é permanente, assim como a outra não. Tudo passa. Então a gente precisa estar em constante busca para que o nosso trabalho, a nossa reforma de bonecas tenha futuro. E ela vai envolver principalmente a atitude da pessoa que está decidida, que começa por conhecer esse mundo, começa por aprender, depois ela faz e ela se torna realmente aquela reformadora de bonecas. E essa é uma bagagem que ninguém tira, porque são estágios, são passos que a pessoa vai dando. Também precisa estar alicerçado ali na gestão de projetos, porque o caminho é longo e o caminho tem bastante mudanças, tem sempre novidades, às vezes precisa dar um recuo, às vezes precisa desviar de alguma coisa ou passar por cima, no sentido de obstáculos, mas a gente está sempre também considerando a parte relacional. E essa parte relacional é a gente enfrentar as dificuldades que tem e a gente está oferecendo o nosso trabalho considerando a história do outro. E esse outro é o nosso cliente. E quem é esse cliente? Esse cliente pode ser a criança, esse cliente geralmente vem também como adolescente que quer reformas de bonecas para decoração e é também um adulto e adulto idoso. Então a gente tem um universo de clientes e a gente tem um universo maior ainda de bonecas. Então começa sempre pelo eu. Depende de quem? Depende de quem se propôs a esse trabalho. Às vezes duas pessoas fazem o curso, compram o curso de reforma de bonecas, uma tá cheia de desculpas, uma não vai fazer, vou deixar para depois, mas depois se reclama que não sai do lugar. Como ter resultado se está tendo as mesmas atitudes? Então precisa ter atitude empreendedora, decisão, planejamento, busca. E isso faz parte também de materiais, faz parte das ações, relacionamentos, faz parte de como que você usa o seu tempo. Então o planejamento, ele é ali o inicial. É você que é o cabeça disso, é você que vai fazer com que esse início, esse despontar seja realmente efetivo. Ele não vai ter o mesmo ritmo, mas ele tem que ser constante, nem que for devagar, mas a gente sabe onde quer chegar, a gente sabe as portas pelas quais a gente quer passar, que seja sempre as portas do sucesso, e cada vez esse caminho vai se abrindo mais com as nossas atitudes. Então vai planejar, vai organizar isso, vai ter um direcionamento, vai ser aquela pessoa que monitora o que é que está acontecendo, ou seja, é a pessoa que dirige ali o seu trabalho, organiza, planeja e tem o controle sobre ele. Controle não é aquilo de que eu quero que seja assim e vai acontecer assim. Não, é você ter uma organização completa e ela não vai passar por estágios. A gente está fazendo isso tudo ao mesmo tempo, a partir do momento que teve comprometimento, que é que aquilo dá certo. Então, fazem parte desse pacote formativo, desse pacote processual. A gente está planejando, a gente está organizando, dirigindo e tendo controle. E o que seria isso daí esmiuçado? Às vezes a gente fala assim, comparando com escola, né? Tem todo o conteúdo, ficou aprendendo o conteúdo o bimestre inteiro. Chega ao final, tem várias provas. E ali na prova é onde que se averigua se aprendeu ou não, se vai tirar uma nota ou não. Isso já a gente sabe que é ultrapassado, porque esse tipo de avaliação pontual, ele vai estar olhando uma coisa só, enquanto que a gente
todo, é o processo, é formativo, porque se a gente vai analisar um ponto só em relação a essa avaliação que eu estou comparando com a escola, pode ser que naquele dia o aluno não está bem, aconteceu alguma coisa, e até isso mesmo de dar branco, então não é uma parte pontual que a gente valoriza. Se for na reforma de bonecas, mas a boneca tal eu vou entregar, vai ser maravilhosa, eu vou tirar foto de tudo daquela boneca, mas e as outras? Tem que ser o todo, a gente tem que se dar o máximo em todas essas etapas de fazer, de construir, de ver o nosso trabalho, mesmo que você trabalhe sozinho, mas que você considere essa parte relacional. Não vai ser de funcionários, mas vai ser com o seu cliente, que é uma das bases de sustentação do nosso trabalho. O nosso caminho, reforma de bonecas. Como a gente vai andar por ele, o que é que a gente vai enfrentar, o que é que a gente consegue prever que a gente vai enfrentar, é através mesmo de uma visão empreendedora, de planejamento, de disciplina, organização. A gente é que dirige, a gente é que vê o rumo em que a gente vai. Então a gente precisa, quando eu falo em disciplina, que você tenha uma rotina de trabalho, que você tenha uma agenda organizada de datas de receber bonecas, de entregar bonecas, que você tenha também. Isso serve, eu estou dizendo e ouvindo, né? Isso serve para mim também, porque quando eu digo assim, os espinhozinhos, umas pedrinhas aqui, é porque às vezes a gente precisa olhar também a nossa rotina, refazer, adequar, ela tem que ser flexível. E a gente vai de entregar na data, e a gente ter esse relacionamento com o cliente, e também da gente usar a nossa vitrine virtual. Então, quando eu digo que o nosso espaço, ele não é só físico, o nosso espaço de trabalho também é publicar os resultados que a gente tem. Então, eu preciso ter uma rede social ativa, que no mínimo todo dia a gente coloque algo. Mas eu não tenho antes e depois, eu tô começando agora. Não é por antes e depois todo dia. Lógico que isso é o carro-chefe, é lógico que isso chama atenção, isso é o abre caminhos, porque a gente causa impacto, mostrar de como a boneca chegou e como a boneca está saindo, a diferença, a qualidade, a estética do nosso trabalho. A pessoa pode identificar, nossa, minha boneca tá igual a Raquel, ou a minha boneca tá menos pior que aquela. Imagina, olha como fica bonita aquela, eu quero também, e vai procurar o nosso trabalho. Mas a gente colocar o todo. O nosso trabalho não é só o antes e o depois. Ele tem o durante, tem a foto que a pessoa manda para você, o contato, o tipo de material que nós usamos, como que a gente organiza o nosso material, como é a nossa marca e quem é você. Nós precisamos aparecer também, o nosso rosto também precisa aparecer. Nem que for devagarinho, for só uma foto, depois vai pondo esse movimento. Esse movimento que é o vídeo, ele também nos traz movimento para o nosso trabalho. Então, disciplina, organização, prioriza os dias que você tem mais visualização para colocar o antes e o depois. Nem que você tiver muito antes e depois, não vai colocar todo dia. Acho que ela é igual dizer assim que a gente não pode sair todo dia maquiada, né? Senão o dia que a gente sai normal espanta. Então que a gente saia, vá mesclando isso daí, porque o dia que a gente estiver maquiada é o dia que a gente chama atenção beneficamente. Então vá colocando algo que você comprou, mostre sempre, faça stories quando você conseguir, já estiver assim, conseguindo falar e aparecer, mas tente, é um desafio. Assim como faz parte do nosso planejamento, toda a parte que a gente faz e que ninguém vê, essa outra também, a gente precisa ter os dois lados. E o combustível disso é sempre pense e tenha certeza, se aproprie, acredite que você tem um negócio, que você é empreendedora, que você não está só com um hobby, você está fazendo alguma coisa que ainda que seja uma renda extra, ainda que você esteja conhecendo, você está se formando como uma salvadora de bonecas, como alguém que vai transformar a vida de alguém em relação a valores. E isso é uma ponta, é uma das partes do seu negócio. Então não se esqueça da parte relacional, não se esqueça de que nesse caminho a gente precisa ter planejamento em tudo. Então a gente organiza, que a gente tenha, acima de tudo, eficiência, que a gente consiga fazer esse trabalho bem feito, que a gente mostre realmente um trabalho de qualidade, um trabalho bonito, um trabalho que cada vez a gente melhora mais. Hoje eu sou pior do que daqui a 2 anos, assim como sou melhor do que há 2 anos atrás. E isso conta também por dia. Então, a cada detalhezinho que a gente aprende, que a gente incrementa, isso vai ajudando também a nossa criatividade. Porque bonecas que a gente recebe não são todas iguais. Podem ser o mesmo modelo, mas tem uma história diferente, tem um detalhezinho físico diferente. E aquilo que a gente vai colocar na boneca
também vai fazer a diferença. A hora que a criança pega a boneca e conhece a boneca dela de volta, é impressionante como a gente vê a alegria e esse sentimento que transborda na criança, que é o que a mãe, que é o que o pai, que eles vão falar do nosso trabalho. E aí a gente vai se mostrando uma pessoa eficaz. Então, que a gente tenha eficiência, eficácia no nosso trabalho, alcance os nossos resultados de uma forma bem feita, de uma forma permanente e que a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, hoje eu sei menos do que amanhã. E hoje eu sei mais que ontem. E isso vale para tudo, para qualquer uma de nós, que todos nós começamos lá igual, né? E a cada dia a gente vai melhorando. Então, eu desejo que o seu sucesso, o futuro das suas reformas de bonecas, ele dependa de você e que você procure esses recursos para isso. Não só recursos financeiros, na parte de ver como negócio, não só os seus recursos que você vai ter que ter mesmo esse material em si, para que você faça a limpeza, faça a hidratação, faça toda a costura que a boneca exige, mas que você tenha essa consciência da parte relacional, que a gente tenha confiança e ao mesmo tempo humildade para estar aprendendo, para estar trocando conhecimento. Eu me sinto lisonjeada nessas oportunidades dos comentários que vocês fazem. Então a gente tem a oferecer e tem a receber também. E essa relação é que faz com que a cada passo, a cada dia a gente vá chegando nesse caminho mais perto dessas portas que a gente quer passar, que é do sucesso. Futuro, sucesso para todas nós.